Oi galera, tô aqui de volta. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo que a gente iniciou sobre a taxonomia, falando especificamente do conceito de espécie. Vamos tentar entender um pouquinho o que é uma espécie, quais são as características que vai definir que vários organismos façam parte desse mesmo grupo. Vamos começar aqui. Então, quando a gente fala de espécie, a gente está falando de um conceito que já mudou. Quando John Ray e Linneu propuseram inicialmente esse conceito, eles estavam se baseando na tipologia dos organismos, ou seja, eles se baseavam apenas nas características morfológicas e anatômicas, o que acaba sendo erro. Por quê? Nós observamos que ao longo da evolução, determinadas espécies que ocupam o mesmo hábitat acabam sofrendo um processo que é a convergência adaptativa. O que é que isso quer dizer? O que é que isso vai significar? Inúmeras espécies que vivem no mesmo hábitat precisam desenvolver, muitas vezes, as mesmas características adaptativas. Então, quando eu tenho vários organismos que ocupam o mesmo ambiente, vivendo sobre as mesmas características, evolutivamente é natural que elas apresentem características semelhantes. Então isso faz com que algumas espécies passem a se assemelhar, mesmo sem ter um grande parentesco evolutivo. Então vou dar aqui um exemplo. Se eu considerar, por exemplo, um husky siberiano, que é um cão doméstico, mas que ocupa um hábitat frio, e eu considerar o lobo cinzento, eu vou ver que, considerando apenas o aspecto, esses dois organismos, eles são muito semelhantes, muito mais do que, por exemplo, o lobo siberiano, o husky siberiano, com um chihuahua, que também é um cão doméstico. Não sei se está dando para vocês perceberem aonde eu quero chegar. Muitas vezes, espécies diferentes, por viverem no mesmo ambiente, se assemelham. E indivíduos da mesma espécie, por ocuparem ambientes diferentes, acabam se diferenciando, que é um processo evolutivo também, conhecido por divergência adaptativa. Posteriormente, após todo o estudo acerca da evolução, foi que se compreendeu que eu não posso determinar quem faz parte da mesma espécie observando apenas a tipologia dos seres. Então foi a partir daí que eu comecei a ter um conceito de espécie agora baseado na capacidade reprodutiva. Mas não somente na capacidade reprodutiva, mas também no isolamento reprodutivo. E isso significa dizer o quê? Que eu vou considerar indivíduos sendo da mesma espécie quando eles conservam a capacidade de intercruzar, mas principalmente quando eles conseguem gerar descendentes férteis. Então eu preciso com isso garantir que esses dois organismos consigam se reproduzir e também que eles consigam garantir que a sua carga genética vai ser repassada para as gerações futuras, ou seja, eu tenho que garantir a perpetuação da população e assim eu tenho indivíduos da mesma espécie. Então que fique bem claro, eu só considero organismos da mesma espécie quando eles conseguem reproduzir, gerando descendentes férteis. Qualquer situação fora disso aí, eu já não posso considerar como sendo da mesma espécie. Beleza? Vamos pra frente. Bem, galera, aqui eu vou apresentar para vocês um exemplo clássico da nossa região de dois organismos que não vão fazer parte da mesma espécie. E eu vou mostrar por que não. A gente vai ter que o cavalo ou a égua, que fazem parte do grupo dos equinos, podem cruzar com o jumento ou a jumenta, que faz parte do grupo dos acininos. No caso, quando o cavalo cruza com a jumenta ou o jumento cruza com a égua, eu vou ter uma descendência. Só que qual é a questão aí? Os cavalos e as éguas vão apresentar 64 cromossomos no seu cariótipo.
enquanto que o jumento e a jumenta vão apresentar apenas 62 cromossomos. E aí a gente precisa lembrar que no processo de reprodução, cada organismo produz seu gameta por meiose. Portanto, se eu tenho 64 cromossomos, o meu gameta vai ter 32. Se eu tenho 62 cromossomos, o meu gameta só vai ter 31. Então, quando eu junto o gameta do cavalo com o gameta do jumento, 32 com 31, eu vou ter 63 cromossomos no cariótipo da mula, ok? Então, a descendência gerada a partir desse cruzamento vai ser a mula, que apresenta 63 cromossomos. Quando eu tenho essa alteração do número de cromossomos, tendo um cariótipo ímpar, isso vai comprometer a capacidade do organismo de realizar meiose. Portanto, a mula ela vai ser um híbrido, porque é resultado de uma mistura estéril. Ou seja, a partir desse cruzamento, eu não tenho como ter a perpetuação da população, já que a mula não vai ter a capacidade reprodutiva. E é justamente essa característica que vai me informar, me mostrar que cavalos e éguas não podem fazer parte da mesma espécie dos jumentos e das jumentas. Ok? Ficou claro? Vamos ver outros exemplos aqui? Bem, galera, um outro exemplo bem curioso que a gente vai ter é justamente a formação do híbrido resultante do cruzamento do dromedário ou do camelo árabe com a lhama. Evolutivamente falando, esses dois animais eles são separados por mais ou menos 30 mil anos, né, de evolução. E lembrando que o dromedário é um animal de deserto quente, enquanto que a lhama, naturalmente, ela ocupa ambientes de deserto frio, são encontradas em locais com pelo menos 3.000 metros de altitude, ok? No caso, ambos os organismos eles vão apresentar 74 cromossomos, o que faz com que o seu híbrido seja potencialmente fértil. Nesse caso, Débora, se ele preserva essa capacidade reprodutiva, por que então que a gente considera que eles são de espécies diferentes? Porque aqui o isolamento ele não vai ser pós-zigótico. Não vai ser devido ao fato de que o híbrido formado vai ser estéril. E sim, o que vai ocorrer é o isolamento pré-zigótico. Ou seja, o camelo ele pesa pelo menos 6 vezes mais que a lhama. Então isso vai inviabilizar, fazendo com que haja uma incompatibilidade física entre as duas espécies, impedindo que elas copulem. Então, a rama ou a cama, como ela é chamada, né, que é esse híbrido, ele é um organismo que só vai ser obtido artificialmente a partir da inseminação artificial. Então, mesmo que eu coloque no mesmo ambiente um dromedário e uma lhama, eu não vou ter o processo reprodutivo por vias naturais. Dessa forma, como eles não podem naturalmente se reproduzir, eu considero que eles não são mais da mesma espécie. Beleza? Bem, mais um curioso caso de híbrido é o ligre. O ligre ele vai ser justamente o resultado do cruzamento do leão com a tigresa. Nesse caso, o híbrido que vai ser gerado, ele vai ter uma docilidade um tanto quanto fofinha, mas é um animal que vai superar e muitos pais. Quando ocorre a formação, a origem, o nascimento dos ligres, os filhotinhos inicialmente têm um tamanho normal, só que a incompatibilidade genética entre esses dois organismos faz com que no ligre o gene que vai regular o crescimento tenha um funcionamento alterado, fazendo com que, mesmo na idade adulta, o animal não pare de crescer. Portanto, os poucos espécimes de ligres superam os 400 quilos, chegando até 3 metros ou mais de comprimento. Então, são animais bem imponentes, que superam bastante o porte dos pais, mas que carregam o fardo de nunca pararem de crescer. Então isso acaba limitando a sua expectativa de vida, já que vai criar problemas articulares e relacionados à circulação sanguínea também.
certo? Naturalmente, a formação dos lírios ela seria impossibilitada, uma vez que os tigres eles são asiáticos e os leões são africanos. Então, geograficamente, eu não teria como ter em condições naturais o nascimento de lígres. As espécimes existentes atualmente são frutos de cruzamento que ocorrem em cativeiro. Vamos ver outro caso? Bem, outro híbrido estéril é o zebra. E aí, galera, não é Photoshop, é assim mesmo, tá? Esse híbrido ele vai ser gerado a partir do cruzamento do cavalo, no caso da égua, com o macho da zebra. Aí uma coisa que é importante a gente destacar é que os equinos, os cavalos e as éguas vão ter, no caso, 64 cromossomos, como eu já tinha comentado anteriormente. Já as zebras, elas podem ser divididas em 3 espécies e subdivididas em 7 subespécies, tendo uma variação do número de cromossomos que vai de 32 a 44. Então, há uma grande diferença em relação ao número de cromossomos das zebras com os cavalos. E isso vai fazer com que o zébralo normalmente vai apresentar um número de cromossomos equivalente a 44, só que, no entanto, não vai haver o total pareamento dos cromossomos, já que vão existir inúmeros cromossomos presentes nos cavalos que não vão existir nos equinos, nas zebras. E é justamente isso que vai fazer com que ele se torne um híbrido estéril, tá bom? Vamos ver o nosso último exemplo. Olha só, galera, a gente vai falar agora do nosso último exemplo de híbrido, que é justamente o gato savana. Esse espécime ele é obtido a partir do cruzamento do gato doméstico com o serval, que é um gato da savana, vamos dizer assim, tá? Aqui a curiosidade é que o híbrido obtido ele vai ter um tamanho bem superior ao dos pais, sendo que no caso o gato savana ele pode chegar a ter de 8 a 11 quilos, tá? A sua expectativa de vida também vai ser bem longa, ele pode viver até 20 anos, mas o que mais chama a atenção é que esse animal ele pode ser obtido a partir do cruzamento em criadouros, né? E que você, querendo, você pode comprá-lo pela bagatela de aproximadamente 15 mil reais. Então, assim, é um animal de estimação que requer um certo investimento, né? E nós vamos ter, logicamente, outros híbridos, mas aí vocês vão pesquisar e procurar ver também as curiosidades de cada um. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo aqui. Uma coisa, galera, que é importante a gente deixar claro é que a formação de subespécies ou raças não configura um processo de especiação. Ou seja, quando eu formo subgrupos dentro da mesma espécie, não significa que eu estou formando novas espécies. Esse processo ele vai ser resultado da irradiação adaptativa, que é justamente quando eu tenho, a partir de uma população original, a migração de pequenos grupos para áreas diferenciadas com características físicas distintas e que, por uma necessidade adaptativa, esses organismos acabam, com o tempo, apresentando alterações em relação ao seu fenótipo e, a partir daí, eu teria a formação das subespécies. Ou então, como também são conhecidas as raças. Beleza? É bom perceber que, mesmo com esse processo, os organismos que originaram uma subespécie conservam a capacidade reprodutiva. Então, permanecem sendo da mesma espécie, ok? Bem, nessa aula a gente está trabalhando o conceito de biodiversidade. Só que, para que eu tenha o aumento da biodiversidade, eu preciso garantir também o surgimento de novas espécies. E aí vem a pergunta, como novas espécies surgem? Toda nova espécie é resultante de um processo evolutivo. Então, não vai surgir novas espécies
se eu não tiver todo um processo adaptativo e de seleção natural por trás disso. Para que a gente consiga exemplificar melhor esse processo, a gente tem que conseguir entender algumas etapas. Primeiro, para que eu tenha a formação de uma espécie nova, eu preciso que haja a divergência adaptativa. Isso vai ocorrer sempre que grupos originalmente da mesma população iniciam um processo de diferenciação. É mais usual que esse processo tenha início com o isolamento geográfico. Quando eu separo dois grupos que são inicialmente da mesma população, mas um detalhe, esses dois grupos eles têm que ser separados e têm que encontrar-se em ambientes com características diferentes. Porque imagina só, se eu separo dois grupos em ambientes que vão apresentar as mesmas características físicas, não vai haver necessidade de nenhum novo processo adaptativo. Somente quando eu tenho esse isolamento geográfico em ambientes bem discrepantes, é que eu vou observar que no processo adaptativo, as espécies acabam por iniciar um processo lento e gradual, onde elas passam a apresentar características diferenciadas. Isso não quer dizer que eu vou ter espécies diferentes, não, tá? Eu estou tendo o início do processo de especiação. Para que esse processo seja considerado concluído, eu tenho que ter a etapa final, que é o isolamento reprodutivo. Esse isolamento reprodutivo ele pode ocorrer de duas formas. Eu posso ter o isolamento pré-zigótico, que é justamente aquele mecanismo que vai impedir o processo de cópula, vai impedir a reprodução em si, o ato. O isolamento pré-zigótico ele pode ocorrer a partir de fatores comportamentais, onde as espécies adquirem diferenças comportamentais que fazem com que as fêmeas não queiram mais copular com o macho do outro grupo. Eu posso ter o isolamento reprodutivo pré-zigótico sazonal. Isso vai ocorrer sempre que dois grupos populacionais apresentem períodos de reprodução temporalmente diferentes. Então, imagine que eu tenho uma espécie que vai ter o período reprodutivo em abril. O outro grupo vai ter o período reprodutivo em junho. Então, isso vai fazer com que esses dois grupos populacionais não consigam mais intercruzar. E eu posso ter ainda o isolamento pré-zigótico mecânico, que é quando a estrutura física dos dois grupos faz com que o ato de acasalamento se torne incompatível. Mas eu posso ter ainda o isolamento pós-zigótico. Ou seja, entre esses dois grupos populacionais, eu não consigo impedir a reprodução, a cópula. No entanto, eu vou ter alguns fatores que vão fazer com que eu não consiga classificá-los como da mesma espécie. Por quê? Mesmo que dois grupos consigam intercruzar, eu ainda posso ter a inviabilidade do embrião, do zigoto. Então, eu posso até ter a cópula, eu posso até ter a fecundação, mas o embrião formado ele vai ser inviável, não havendo, portanto, a possibilidade do seu desenvolvimento e do nascimento de um descendente. Eu posso ter ainda os abortamentos, mesmo que eu forme um embrião, mesmo que esse embrião inicie o seu processo de desenvolvimento, a fêmea acaba por abortar esse embrião. E, por fim, eu posso ter a formação do híbrido estéril, que a gente já estava vendo antes. Então, quando eu tenho esses processos, aí sim, a partir desse momento, eu vou considerar que esses dois grupos agora fazem parte de espécies diferentes. Beleza? Vamos agora falar um pouquinho das norminhas de nomenclatura. No processo de identificação dos organismos, além da classificação desses organismos em categorias taxonômicas, é necessário também que seja feita a sua identificação. Então, a gente precisa inicialmente considerar que cada espécie precisa ser reconhecida em qualquer ambiente, em qualquer país, a partir de qualquer linguagem.
Então, a importância da nomenclatura científica é porque ela vai justamente universalizar a identificação dessas espécies. Para isso, existe uma série de regras de nomenclatura que a gente vai discutir algumas delas, tá bom? Primeira regrinha: todo nome científico, ele vai ser binomial. Então, quando eu faço a classificação de um organismo, eu vou identificar qual gênero ele pertence. A partir daí, eu já tenho o primeiro nome que vai compor, dessa forma, a nomenclatura científica. Pois o nome científico ele vai ser constituído pelo gênero e o seu segundo nome ele vai ser estabelecido pelo seu descobridor, tá? Um detalhe em relação à forma como eu vou nomear esse organismo é que sempre o nome científico ele será em latim ou latinizado. Por que da escolha dessa língua? Porque ela vai ser uma língua morta. Quando eu falo que ela é uma língua morta, o que é que eu estou querendo dizer? Ela não vai ser utilizada no nosso cotidiano. O latim hoje, ele se restringe aos documentos do Vaticano, é usado para a escrita dos documentos do Vaticano. Então, não existe nenhuma população que vá utilizar o latim no seu dia a dia. Isso vai garantir que não haja alterações nessa nomenclatura, beleza? Mais um detalhe. Nós já vimos que o sistema de nomenclatura ele é binomial, constituído pelo gênero e constituído pelo epíteto específico, que fica à escolha daquele camarada ou daquela donzela que tenha descoberto essa nova espécie. Só que com relação à grafia, é importante a gente lembrar o seguinte: o gênero sempre será escrito com a sua primeira letra maiúscula. Todo o restante vai ser escrito por letras minúsculas. Mais um detalhezinho é que, com relação à nomenclatura das espécies, eu preciso respeitar o princípio da exclusividade. O que é que isso quer dizer? Cada espécie vai ter única e exclusivamente um único nome científico. Eu não posso ter duas nomenclaturas para uma mesma espécie. E vai ser priorizado justamente o nome que foi atribuído àquela espécie pela primeira vez. Então, por mais que você faça a descoberta de uma espécie ou ache que fez a descoberta de uma nova espécie, se essa espécie já tiver sido descrita anteriormente, o nome que vai permanecer é o da primeira descrição, ok? E só mais um detalhezinho, é que eu tenho a possibilidade de realizar a abreviação do nome da espécie. O que eu posso abreviar seria justamente o epíteto de espécie, que seria o epíteto específico, podendo utilizar para isso SP ou SPP, o que indicaria o plural. Aqui a gente vai falar de só mais algumas regrinhas. Quando nós falamos das categorias taxonômicas, nós vimos que vão existir 7 categorias taxonômicas básicas. Só que dependendo da espécie que está sendo estudada, eu posso ter a formação de outras categorias complementares. Nesse caso, para indicar categorias inferiores, então vamos imaginar, eu tenho uma categoria menor que gênero, mas que está acima de espécie. Então, nesse caso, ela vai ser uma categoria intermediária e eu vou indicá-la como sendo um subgênero, ok? Ou então eu quero fazer uma categoria mais abrangente e aí eu vou usar o prefixo super, tá ok? Então, quando eu quero uma categoria menor, eu uso um sub, por exemplo, eu vou fazer uma subespécie, ou então eu vou fazer uma superfamília, beleza? Quando eu definir, por exemplo, a nomenclatura de uma família, eu vou utilizar normalmente o IDAI, tá? Vamos colocar aqui o exemplo do animal ou o ácea no vegetal. Só que se eu estiver me referindo a uma superfamília, como é que eu vou definir o nome dessa superfamília? Eu vou justamente pegar o nome do gênero, acrescentar
o sufixo oidea, tá? No caso da subfamília, eu faço a mesma coisa. Eu vou utilizar o gênero, só que aqui eu vou usar o sufixo inae. Se eu quiser ainda descrever uma tribo, eu vou utilizar o gênero com o sufixo ine. Aqui são só algumas regrinhas que você não precisa necessariamente dominar. É só a título de curiosidade mesmo, tá, moçada? E aqui, para finalizar, essa regrinha você não pode deixar de esquecer tão cedo. Todo e qualquer nome científico, ele tem que ter a sua escrita em itálico, sublinhado ou ainda em negrito. Então, principalmente para quem vai utilizar uma nomenclatura científica em um texto manuscrito, você tem que sublinhar para garantir que o teu texto da tua redação, por exemplo, não tenha a penalidade por conta da grafia, ok? Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham conseguido entender e tirar toda e qualquer dúvida que vocês ainda tivessem. E agora é aquele momento de botar a mão na massa, vamos resolver as questões e tirar qualquer dúvida. Tô aqui. Beijos!